Ele era o maior caçador de dragões da humanidade, mas após ser traído, foi capturado e se tornou prisioneiro do clã dos dragões prateados. Ele usou uma magia proibida para amaldiçoar a rainha dragão, mas acabou dando outro efeito, e eles tiveram uma luta intensa, se é que me entende. E então ele se tornou marido da rainha dragão, e ainda teve 2 filhas incríveis. Essa história é muito boa e promete bastante, então eu conto com o apoio de vocês para continuar com essa história incrível. Então, vamos lá. A história começa na masmorra do dragão de prata. Vemos 2 quartas e o nosso prota preso. E alguém tá chegando, é a sua majestade. Ela diz que quer conversar com o nosso prota sozinha, e que os quartas poderiam sair dali. E eles acabam aceitando. Conhecemos então a rainha dragão prateada Rose. E olha, te fala muitas montanhas nesse corpo, hein? Ela chega pro nosso prota e diz: ó, grande matador de dragões, como é ser prisioneiro do nosso grande dragões. E o nosso prota apenas diz para ela matar ele. E ela, com uma cara safada, diz que uma morte rápida é muito sem graça. Então ela chega mais perto dele e diz que ele é um homem muito bonito e decidido, mas tá faltando algumas cicatrizes para ele ficar perfeito. E ela corta o rosto dele, como a gente vê. E o nosso prota acaba falando para ela parar de humilhar ele, porque se ela quer matar ele, mata ele de uma vez. E a Rose acaba falando pro nosso prota que ele é um homem bem poderoso e que ele foi traído pelos amigos dele. Talvez ele pudesse entrar no clã dos dragões prateados. E o nosso prota com um sorriso fala que eles são dignos disso. E a Rose, com um olhar assustador, peca e choca ele pra longe com muita força. E vemos o nosso prota todo quebrado na parede tossindo. E a Rose pega e coloca o pé dela em cima dele e diz como que ele pode ser tão ousado pra falar dessa forma com ela. E vemos a Rose falando o nome do nosso prota, Leon Cosmode. E ela pergunta se ele ainda acha que ele é um grande herói e que ele tá fazendo alguma coisa boa pra humanidade. E ela acaba mandando a real pra ele: acorda, você vai morrer aqui. E ela acaba falando que o nosso prota vai morrer sozinho, já que ele não tem nenhuma filha e nenhum filho. É triste um homem tão grande não deixar nada para seus sucessores, porque afinal ele não tem sucessores. E o nosso prota fala pra ela não subestimar os humanos. E ela pega o rabo dela e enrola no pescoço dele, e acaba levantando ele, falando que ele é um homem muito teimoso. E ela começa a apertar o pescoço dele com bastante força. E ele acaba falando: sua majestade. E a Rose percebe que, nossa, tá implorando por misericórdia agora? Só que o nosso prota leão diz que ela cometeu 2 erros quando ela entrou aqui. E ela é estranha. E logo ele fala: primeiro, você não deveria ter vindo sozinha com o mais poderoso matador de dragões do mundo. E segundo, você nunca deveria ter provado meu sangue. E uma magia acontece. E alguma coisa tá acontecendo com a Rose. Ela solta o nosso prota e acaba ficando meio estranha. Ela sente que o corpo dela tá muito quente. Na verdade, o corpo dela tá meio... o que diabos está acontecendo com a Rose? E o nosso prota Shine Pet diz pra Rose que ela vai sofrer pro resto da vida dela. E ela tá com uma cara meio envergonhada. Não dá pra entender esse rosto dela. Mas ela simplesmente pula no nosso prota. E meu senhor, que cena. YouTube, isso aqui não é nada, é só uma luta marcial, tá bom? Não é outra coisa não. E o nosso prota também acaba estranhando. O que que tá acontecendo? E o nosso prota leão acha que ela tá meio excitada. E a Rose acaba peixando o nosso prota. E dá pra ver nos olhos dele que ele não esperava isso. Uma hora depois, a gente vê várias roupas espalhadas pelo chão da prisão. E a Rose se acortando. E ela percebe que ela está sem... Aquilo é, exatamente. Você, o que você fez comigo? E vemos o nosso prota-leão lá no chão. Parece que a luta deles foi bem constante, hein? O nosso prota-leão acaba explicando que ele usou a maldição de sangue, que é uma técnica proibida que pode ser usada uma vez na vida. E como ela provou o sangue dele há um tempo atrás, eles agora têm uma conexão de alma. E quando o nosso prota morrer de velhice ou morrer de alguma forma, ela também vai morrer. Ela vai sentir uma dor muito forte sem fim. A Rose fica com muita raiva e ela diz que é um absurdo. Essa magia só funciona quando quem invoca a magia morre. E o que aconteceu foi outra coisa. E o nosso prota também acaba concordando com ela. Foi um acidente, alguma coisa diferente aconteceu. Ele esperava que ela fosse sentir muita dor por conta da morte dele. Mas o efeito colateral foi que ela quis fazer uma luta corporal intensa. E ela manda ele calar a boca. E o nosso prota-leão, com um sorriso safado, diz que até onde ele sabe, os dragões seguem a regra da monogamia. E o nosso prota vai explicando para Rose que a grande rainha dragão prateada não será capaz de encontrar um novo companheiro e nem de deixar descendentes. Esse efeito mágico foi muito além do que ele esperava. E o leão no chão sentado com um sorrisinho safado, porque ele lembra que a Rose falou para ele que ele não teria nenhum sucessor, mas ela agora também não vai mais ter nenhum sucessor também. E a Rose pula com muita raiva em cima dele, falando que ele é um desgraçado. E pelo visto ela quer matar ele. Só que o leão acaba falando que ela não precisa matar ele. Ele vai morrer em breve daqui a pouco. E o leão acaba falando pra Rose para ela viver com ódio dele pro resto da vida dela. Essa é a maldição que ele vai deixar para ela como
ser humano. E pelo visto um tempo passa e a Rose acabou de colocar as roupas dela. E vemos o leão desmaiado no chão e a Rose falando que ele é apenas um ser humano. Ele tá se vincando dela de uma forma muito desprezível. Ela não acredita que ele é um cara tão vicarista dessa forma. E ela acaba usando uma magia que vai bem no peito do leão. A cena muda e vemos o leão na cama. E pelo visto a gente vê o passado dele. Quando ele tinha 5 anos de idade, ele protegeu uma menina de um cachorro que tava com raiva e provavelmente iria matar a menina. E um matador de dragões passava por ali e viu isso e acabou aceitando o leão como seu aprendiz. E aos 10 anos de idade, ele entrou na Academia Imperial de Matadores de Dragões. 4 anos depois, ele se formou com a idade mais jovem e mais bem avaliada da história inteira da humanidade. E aos 15 anos de idade, ele pisou finalmente no campo de batalha, onde ele matou centenas de dragões, recapturou territórios do Império e fez inúmeras conquistas militares. E o nosso prota-leão é conhecido como o matador de dragão mais forte de todos. E ele é a única esperança de levar o Império à vitória e acabar com essa guerra que já dura milhares de anos. Só que 2 anos se passaram desde que o leão foi capturado e ele acaba acordando em pânico. E no meio desse pânico, ele acaba se perguntando aonde ele está. E ele olha em volta e ele tá num quarto bem bonito, bem aconchegante. E alguém abre a porta. Era uma menininha bem pequena e fofinha. Ela pergunta pro leão se ele acabou de acordar. E o nosso prota-leão acha ela muito fofinha. E agora ele tá entendendo tudo. Tudo agora faz sentido. Ele fez uma contribuição tão grande para a humanidade que ele chegou aos céus. E essa menininha provavelmente é um anjo lentário. E ela se pergunta, ué, que é um anjo? E o leão pergunta pra menininha qual que é o nome dela. E ela, toda animada, diz o nome dela, Muen. E o nosso prota acha esse nome muito bonito e muito fofinho. E a Muen acaba respondendo pro leão que a mamãe dela deu esse nome pra ela. E esse nome significa lua. E o leão se pergunta, ué, os anjos também têm mães? E ele acaba falando o nome dele pra menininha. O nome dele é Leon Cosmode. E ela fala que ela sabe. E ela sabe bastante sobre ele. E que o nome dele significa, na verdade, leão. E ele fica meio estranhado. Ué, quem te contou isso? E ela acaba dizendo que foi a mãe dela que contou isso. E o leão já fica com uma cara que ele sabe o que tá acontecendo. De jeito nenhum, não pode ser. E ele acaba perguntando pra menininha quem que é a mãe dela. E ela acaba falando que é a Rose. E o leão fica barariçado. E peraí, então se a sua mãe é a Rose, então eu sou o seu... Sim, você é o papai. E o leão fica completamente assustado com essa informação que ele tem uma filha. E enquanto ele fica meca assustado com essa informação, a gente percebe que a mãe percebeu alguém. E é a mamãe. E o leão acaba olhando pra trás e ele vê a Rose. E a Moen acaba falando pra Rose que o papai acabou de acordar. E a Rose olha pro leão e vê que ele finalmente acordou. E a Moen acaba falando pra Rose que ela deve estar muito feliz, já que ela visitava ele todos os dias durante esse tempo que ele tava mimindo. E a Rose acaba respondendo à mãe que sim, ela fazia isso todos os dias. E a Rose acaba falando pra mãe ir lá fora brincar, que ela tem um assunto bem importante pra conversar com o pai dela. E o prota responde pra Rose se a Moen é realmente a filha dele. E a Rose fala que sim, é a filha biológica deles, ou seja, do leão e da Rose. E o leão fica questionando a Rose por que ela deu a luz pra uma criança e por que ela salvou ele. Era pra ele ter morrido. E a Rose acaba respondendo a ele que ele tá dormindo por cerca de 2 anos. E ela não vai deixar fácil pra ele depois do que ele fez com ela há 2 anos atrás. E o leão acaba falando pra Rose que ele não queria ter feito aquele exercício intenso. E os dois não estariam certo também como um casal. Não tem como eles coexistirem juntos. E a Rose chega perto dele e pergunta que se ela ficar tocando ele, isso é tortura pra ele? E ele responde que sim. Mano, como assim, cara? Como assim? Isso aqui é tortura para você, irmão? Vamos trocar de lugar? Vamos trocar de lugar? Rapidão. A Rose acaba pegando o nosso prota pelo pé, usando o rabo dela, e joga ele na cama. Ih, rapaz. E o leão fala logo pra ela, o que ela tá fazendo? Para de fazer isso. E ela vai lá e puxa a roupa dele, rasga a roupa dele. E ela diz que vai usar uma magia pra ele pertencer só pra ela. Enquanto ele tá falando pra ela não fazer isso. E ela usa uma magia no peito dele que cria um símbolo do clã dos dragões prateados. Ou seja, ele tá marcado pro resto da vida dele e aquilo dali não faz sair de jeito nenhum. E ela continua falando pra ele, o que os humanos vão achar de você, o leão, o maior caçador e matador de dragões com um símbolo de dragão bem no peito. E o leão pergunta pra ela tá exagerando demais com isso tudo. E ela chega cada vez mais perto dele e pergunta que se ele não entendeu o que tá acontecendo ainda. O conceito de vingança da raça dos dragões sempre foi um problema para os cientistas humanos. A vingança para eles é um comportamento desumano com uma paranoia, que vai além da compreensão humana. A Rose quer que o leão sofra com essa vergonha pro
resto da vida dele. Ela quer que ele seja humilhado pra sempre. Só que enquanto ela fala isso, aquela magia que o leão jogou nela, e combinado com a magia que ela fez agora, começa a ficar um pouco mais intenso. E o leão também sente isso. Porque se um sente, o outro também sente a mesma vontade de querer uma luta muito constante. Se é que vocês estão me entendendo. Para Rose, foi uma grande honra fazer o leão, o maior matador de dragões da história, se tornar um escravo do clã dos dragões. E de certa forma, o marido da Rose. Então vemos a Rose falando pro leão, vamos começar. E finalmente, uma luta muito intensa começa entre os dois. Só que amigos, infelizmente, a cena muda. E a gente vê o castelo do dragão de prata. Vemos duas empregadas falando que a rainha parece de bom humor hoje. E a outra empregada acaba respondendo, você não sabia? O marido dela acordou do coma. E vemos o leão de fora do castelo. E ele não acredita que a Rose falou de forma pública que ele é o marido dela. E que essas duas empregadas não fazem ideia de quão aterrorizante aquela mulher é. E vemos o leão dos pensamentos de ontem, que a Rose, ela falou pra ele fazer muito rápido. Tão rápido, mas tão rápido que ele tá totalmente machucado e cansado, ele não consegue mais. Ele apertou muito ela. Então a gente vê o leão muito puto. E ele acaba falando que ele não vai ser um brinquedinho da Rose. Então vemos o portão do castelo, que é onde o leão quer sair, ele quer fugir. E tem 4 quartas ali. E é quase impossível ele conseguir sair daí sem nenhuma arma. Então vai ter que achar outra forma. Só que ele pensa com ele que é muito estranho ter só 4 quartas. Porque há 2 anos atrás, quando ele chegou como prisioneiro, tinha muito mais. Só que durante os pensamentos dele, ele acaba encontrando um buraco de forma misteriosa. E ele pensa que provavelmente é uma armadilha. Porque tá muito fácil. Só que sendo uma armadilha ou não, essa é a única saída que ele tem, então ele vai ter que passar por lá. E ele realmente entra no buraco. E nos pensamentos dele, ele diz adeus Rose e adeus pequenininha Moen. Embora ela seja muito fofa, pode ficar com você Rose. O cara tá abandonando a própria filha, uma filha fofa que nem aquela. Deixa eu pegar meu revólver aqui rapidinho. Senhores, peguem seus revólveres também. Só que durante esse processo do leão, a gente vê que a Moen tá vendo tudo de longe. E ela acaba falando pra Rose, mamãe, olha, o papai tá cavando um buraco que nem um cachorro. Que legal. E vemos a Rose simplesmente pegando um banho de sol, tomando um vinho e falando que sim, o papai é muito incrível. E a mãe acaba perguntando pra Rose quanto é que ela vai pegar o papai de volta, já que ele tá fugindo. E a Rose acaba falando pra Moen que não é bom ela ficar falando que vai buscar o papai de volta ou vai pegar o papai de volta. Isso é meio rude. E a Moen acaba perguntando pra Rose, então que palavra que eu tenho que usar? E a Rose responde, pegar ele de volta. Depois de algum tempo a gente vê o leão no mato, correndo. E vemos que ele tá bem longe do castelo da Rose, quase perto do limite do território humano. E ele se pergunta com ele já andou muito, será que a Rose vai conseguir encontrar ele? E falando na Rose, ele percebe alguma coisa diferente. A Rose tá lá em cima voando, pronta pra pegar ele. E enquanto o leão corre, a Rose acaba falando que ele é um excelente corretor. E a Rose acaba falando pro leão que deve ser muito divertido brincar dessa forma com ela, né? E a Rose acaba falando que ele é muito burro, porque essa saída que ele conseguiu fazer, de ter só 4 quartas, um buraco na parede, tudo isso foi ela que planejou para ele escapar. E o leão acaba falando que ele provavelmente sabia que ela tinha ajudado ele, só que mesmo sendo uma armadilha dela, ele não tinha outra opção. E a Rose acaba dizendo para ele que não tem muita lógica ele voltar pro território humano, porque ele tem a marca no peito que representa o clã dos dragões prateados. Então todo mundo vai reconhecer o leão como um traidor. E o leão responde ela falando que ele vai começar uma vida nova, uma vida do zero, que é melhor ele começar uma vida totalmente nova do que ser um brinquedinho e ser torturado pela Rose. E a Rose fica com muita raiva e diz que ele não sabe apreciar a gentileza dela e acaba pegando ele. O leão acaba perguntando para onde a Rose tá levando ele. E ela responde que tá levando ele pro território dos humanos. Ela quer ajudar ele nisso. 3 horas de voo depois, eles estão finalmente perto de uma cidade humana. E a Rose pega e joga ele lá de cima do céu. E ele cai e bate numa árvore, bate em outra árvore e finalmente cai no chão. E isso machucou bastante ele. Só que quando ele se levanta, ele percebe uma coisa, uma cidade humana, o território dos humanos. E ele se pergunta se isso é uma cidade humana. E logo vemos a Rose falando para ele que sim, esse é o território dos humanos. E a Rose vai falando para ele que quando ele olha para uma cidade de humanos, ele não tem muitas opções, já que a marca vai aparecer no peito dele. E ela também acaba dizendo que o leão, ele não pode mais voltar
mesmo que ele esteja bem próximo dos humanos. Só que durante as falas da Rose, o símbolo do dragão aparece no peito dos dois. E a Rose acaba falando para ele que ela esqueceu de mencionar um detalhe importante. Quando a pessoa quer fazer uma luta intensa com a outra pessoa, a marca do dragão vai reproduzir uma reação. E ela ainda continua falando para ele: agora você tá se sentindo quente por todo o seu corpo, ansioso para começar e incapaz de suportar a vontade, não é? E o leão pergunta para ela se ela realmente quer fazer ali, literalmente ali. E ela responde que sim. E ela diz para ele: você sabe por que eu te trouxe aqui? Porque eu quero que você entenda o que é vergonha. Vamos fazer isso na frente da sua cidade natal, bem perto dela. E ele responde a Rose: você acha que eu vou perder a minha fé só por conta disso? E o leão acaba pegando o braço dela e diz que ele vai esperar até que a oportunidade dele fugir acabe aparecendo. E até lá, ele vai retribuir 2 vezes mais toda a humilhação que ela fez por ele. E ela fica sem palavras com isso. E acaba concordando: tá bom, pode ser assim então. E ela acaba falando que vai esperar ele viva ou morta até isso tudo acontecer. Após uma luta intensa entre os dois, vemos a Rose colocando a roupa dela. E ela acaba falando pro leão que ela tá muito satisfeita com o desempenho que eles tiveram até agora. E vemos o leão no chão, chorando e muito cansado. E ela chega mais perto dele e acaba perguntando que talvez seria uma boa ideia trazer ele aqui todo mês perto da cidade natal dele. E ele logo se levanta e fica meio puto com a Rose, falando que ela tá pensando nas nuvens, que ela é muito louca em fazer isso e que ela quer ficar treinando ele. E então vemos a Rose se transformando em dragão e falando pro leão que eles devem ir pra casa, porque a filha dele está esperando eles em casa. E o leão acaba falando pra ela esperar. Ele acaba falando pra ela que ele pode ir pra casa sozinho, andando, porque ele é um matador de dragões. Ele não pode ser pego por ela de uma forma tão fácil. E a Rose acaba falando pra ele que desse lugar até o castelo leva mais ou menos 3 horas na velocidade dela. E iria levar pelo menos 10 dias ou até meio mês pro leão conseguir chegar andando. E o leão acaba falando que sendo 10 dias ou meio mês, não importa, ela não tem que subestimar a resistência humana. E ela, muito animada, diz que ela quer ver quanto tempo ele vai conseguir andar até chegar lá. E depois de um tempo, o leão tá praticamente muito, mas muito cansado. Lembrando que eles tiveram uma luta corporal há pouco tempo atrás. E a Rose acaba falando pra ele, se ele não conseguir mais andar, é só ele perguntar pra ela. E o leão responde pra ela que não, ele não tá cansado. Quem falou que ele tá cansado? Ele não tá cansado. Vocês viram? Ele não tá cansado. E a Rose fala pra ele que a coisa mais difícil que tem nele de se lidar é a boca dele. E bem na hora que o nosso prota-leão ia falar alguma coisa sobre ela, alguma coisa aparece. Na verdade, são matadores de dragões. E o leão fica muito feliz, porque esses caras podem ajudar ele a finalmente se livrar da Rose. E então vemos a Rose muito peta vida, muito puta com isso. Só que o leão, ele pensa rápido, porque se ele pedir ajuda pros caras, a Rose vai matar todos eles sem excitação. O líder desse mini exército fala pra eles pararem por um momento e acaba perguntando pro leão e pra Rose se eles estão perdidos. E o leão responde que não, eles não estão perdidos. Na verdade, eles só estão passeando por ali. E enquanto ele pensa que ele não quer machucar esses caras, eles não tem nada a ver com o que aconteceu com ele. E o soldado acaba descendo do cavalo e fala que essa parte da floresta não é um lugar meio seguro pra passear. E ele pergunta se eles querem uma carona pra um lugar mais próximo. E esse soldado logo se apresenta. O nome dele é Walker. Ele é o capitão desse mini exército e ele serve o exército imperial matador de dragões. E o leão acaba agradecendo a gentileza dele, mas ele diz que eles aprenderam sobre autodefesa e eles conseguem se virar sozinhos. E o Walker acaba falando pro leão que ele parece muito familiar e que ele provavelmente já viu o leão em algum lugar. E a Rose tá ficando cada vez com mais raiva e ela tá se preparando para usar alguma magia. E o leão percebe que isso é nada bom. E ele acaba pegando a mão dela com muita força e puxando ela para perto dele. E ele diz pro Walker que ele provavelmente confundiu ele com uma outra pessoa famosa. E ele acaba também falando que ele tem um rosto bem popular. A esposa dele costumava confundir ele com outras pessoas. E ele acaba sussurrando para Rose que ele vai voltar pro castelo de forma obediente se eles se livrarem dessa situação que eles estão passando com esses soldados. E então a Rose e ele acabam se apertando num clima romântico. E o Walker acaba falando que vai embora e não vai perturbar o namoro deles. E então os soldados finalmente continuam. E a Rose pergunta pro leão se ele já abraçou ela o suficiente. E ele logo solta ela de uma vez. E ela acaba falando pro leão que ele foi bem inteligente em não pedir a ajuda deles. Mas tem um detalhe nessa situação. E ela diz pra ele: você tem que saber a sua própria posição. Mesmo que a gente tenha uma filha, não significa que eu sou a sua esposa. E o leão responde ela: ué, mas nunca passou na
minha cabeça ser o seu marido? E ela acaba falando pra eles que eles têm que continuar em frente, eles têm um longo caminho pela frente. Só que o leão acaba sentindo uma dor muito estranha na mão dele, e a visão dele acaba ficando turva, e ele cai no chão. Na verdade, ele desmaiou. E ela, numa posição autoritária, fala pra ele que ele desmaiou muito fácil. Que ser humano frágil esse leão, muito frágil. Ela se transforma em dragão e peca ele pela boca, joga ele pra cima, ele cai em cima dela, e ela finalmente leva o leão pro castelo. E dessa vez ela vai entender como um pedido de misericórdia, já que ele tá bem cansado. Passou um bom tempo e já é outro dia, e vemos o castelo. E finalmente o leão acordando. E logo na frente dele tá a Moen, que fala que ela tá muito feliz pelo papai ter acordado. E o leão acaba se levantando e perguntando como é que ele veio parar aqui. E a Moen acaba falando que foi a mamãe que trouxe ele. E nos pensamentos dele, ele fica meio decepcionado, porque ela realmente pegou ele que nem uma presa, que nem um brinquedinho. Só que ele percebe uma coisa na mão dele e se pergunta o que era aquilo. E a Moen acaba falando que foi ela que fez. Era um curativo para o papai melhorar. E o leão, nos pensamentos dele, ele acaba se lembrando que os especialistas em dragões falavam que um dragão, quando nascia, era extremamente violento e que eles passavam por muita violência durante toda a infância da vida deles. E ele percebe que a Moen não é nada disso do que costumavam falar pra ele. E ele acaba se perguntando se a Moen não tem essa hostilidade porque ela é meio humana, porque ela trata ele super bem e não aparenta ser um dragão super violento. E então ele faz um cafuné na cabeça da Moen e diz que ela é muito incrível. E a Moen fica muito feliz com isso. E o leão acaba falando pra Moen que ela é muito fofa e quando ela crescer, ela não deve ser igual a mãe dela. E ela fica sem entender, como assim? E logo quem aparece na porta do quarto é a Rose e o leão acaba tossindo. E a Rose acaba falando qual que é o problema da Moen ser igual a ela. E ele diz que não tem nada não tem nada a ver. E a Moen fica muito feliz falando pra mamãe dela que ela enfaixou o ferimento do papai de acordo com as instruções que ela passou. E a Rose, com um olhar autoritário, diz que ela fez certinho, exatamente como deveria ter feito. E a Moen responde falando que sim, ela fez certinho. E o leão acaba percebendo que a Rose é uma mãe muito rigorosa. E ele acaba falando pra Moen pra ela se esconder no jardim, porque ele quer brincar de procurar ela. E então ele vai contar até 100 e vai atrás dela. E ela fica muito feliz e fica até sem acreditar. Finalmente o papai vai brincar com ela de esconde-esconde. E ele diz pra ela que ele não é que nem a mãe dela e que é melhor ela ser bem rápido pra ele não pegar ela. Então ele começa a contar 1, 2, 3 e a Moen não acredita que o papai é tão rápido assim. E ela tá muito feliz. E o leão continua 4, 5 e o leão já muda de assunto e acaba falando com a Rose. E ela pergunta o que foi. E ele diz pra Rose se ela não tá sendo muito dura com a Moen. E a Rose acaba falando que os dragões sempre têm que passar por isso. Somente dessa forma, sendo bem rigorosos com os nossos filhos, que eles podem formar guerreiros fortes no futuro. E o leão diz pra ela que ela não é completamente um dragão. E além disso, ela é muito dócil. Como é que você vai fazer uma menininha dócil se preparar para ser uma guerreira? E a Rose acaba falando que sim, ela é um dragão. E dócil para os dragões é uma palavra feia, uma palavra que simboliza fraqueza. E o leão acaba falando que a Rose é bem fofa, quando ela quer também ser fofa. E ela, com um olhar sério, pega ele e acaba dizendo que o leão é apenas um escravo para ela desabafar a raiva dela. E que ele não tem que ficar se atirando nela. E ele faz uma carinha meio triste, que nem um cachorrinho. E a Rose acaba falando que bom que ele entendeu, porque ela é a rainha do clã dos dragões prateados. Ela tem muitos assuntos governamentais para lidar. Então a tarefa de cuidar da criança vai ser dele. E ela acaba chegando mais perto e falando que a Moen gosta muito dele. E então passa um tempo e vemos o leão de fora do castelo, provavelmente no jardim. E nos pensamentos do leão, ele fica um pouco puto com isso, de cuidar da Moen, porque o cara é um matador de dragão. Ele não é uma papá para cuidar de crianças. Só que ele percebe que tem alguém se escondendo ali atrás. E ele percebe que era a Moen. E ela tá sendo muito ingênua. Ela realmente acha que ele não vai perceber que ela tá ali atrás. E ele diz, te achei, Moen. Só que nada acontece. Na verdade, tem um clima bem morto, se a gente for perceber. E ele percebe pelo olhar dessa menina que ela tá com raiva. Muita raiva. E o leão acaba pedindo desculpa por deixar a Moen esperando por tanto tempo. E a Moen simplesmente começa a correr. E ele fica sem entender o que tá acontecendo. E ela continua correndo. E ele não entende por que ela tá correndo.
E incrivelmente, o leão acaba apertando ela de vista, ele não sabe onde ela tá. E ele fica pensando que o humor de uma criança é uma coisa muito variável, muito aleatória. Então ele acha que tá tudo bem amanhã ficar com um pouquinho de raiva dele. E agora ele entende porque a Rose tem essa tarefa de cuidar da Tamoen, porque ela consegue fugir muito facilmente. Só que tem alguém observando ele. E sim, é a Moen, de volta. E ela pega e pula em cima do nosso prota-leão. E diz que finalmente o papai achou a Moen. E o leão fica estranhando. Ué, Moen, você não acabou de passar correndo por mim? E a Moen fica sem entender. E a Moen acaba respondendo ao leão. O papai não tava conseguindo achar a Moen. Então a Moen saiu para procurar o papai. E eu te encontrei. Foi assim. Então o leão continua estranhando. Eu via com fantasma? Eu vi errado? Então vemos uma outra menina que tá observando os dois. E a Moen, ali perto do leão, diz que ela tem uma coisa muito importante para mostrar pro leão. E essa outra menina fica com muita raiva e seriedade observando a Moen e o leão. A cena muda e vemos a Moen. E ela tá desenhando no papel enquanto o leão tá observando ela. E ele pensa com ele que até que não é tão ruim ter uma filha. Parece que a alma dele foi totalmente curada pela Moen. Viu só, cara, como ter uma filha é uma coisa boa? E ele ainda continua pensando na cabeça dele. Mais cedo ou mais tarde, o papai vai te ajudar a escapar das garras da mamãe dragão, enquanto ela tá lá desenhando. E a Moen acabou de terminar o desenho que ela fez. É um retrato da família deles. E o leão pensa que a Moen é muito incrível. Ela é digna de ser filha dele. E ele acaba vendo o desenho, enquanto a Moen tá ali, ó, sorrindo, um sorrisinho muito fofo. E o leão acaba perguntando pra Moen, por que tem duas crianças aqui? E a Moen diz que é a irmã dela. Moen, você tem uma irmã? E o leão fica completamente em choque. E então ele percebe que aquela outra menina que tava no jardim, na verdade não era a Moen, era a irmã da Moen. E então o leão percebe por que aquela menina tava com tanta raiva. E a Moen acaba falando pra ele que ela não acha que a irmã dela tá com raiva. Ela na verdade tá um pouco tímida em relação a ele, porque ela nunca viu o papai acordado. E o leão acaba falando que na verdade os dois nem se conhecem ainda, então é normal que eles não estejam familiarizados um com o outro. E enquanto ele pensa que é tudo culpa da Rose, porque ela nem contou que ele tinha duas filhas. E enquanto isso, no escritório da Rose, vemos que um dragão mensageiro acabou de entregar uma carta muito importante. Só que durante esse momento, alguém chega no escritório da Rose. E é o leão, que chega gritando pelo nome dela. Até o dragão mensageiro acaba se assustando. E a Rose logo pergunta aonde que tá a Moen. E o leão responde que ela foi brincar com a irmã dela. Essa irmã que você nem sequer me contou que a Moen tinha. E ele continua falando que ela ficou escondendo esse segredo dele, que ele tinha na verdade duas filhas. E a Rose acaba respondendo o leão, perguntando se ele não percebeu que ele tinha duas filhas. E ele acaba respondendo a Rose falando que ele ficou muito grato e muito feliz por ela ter dado à luz a duas crianças, porque é um trabalho bem árduo. Ele não esperava que teria duas filhas. E ele acaba agradecendo a Rose pelo trabalho que ela teve com elas. E ele acaba falando pra Rose que quando ele voltar pro Império algum dia, ele vai marcar o nome dela na árvore genealógica da família dele. E a Rose acaba comentando o motivo dela não ter falado pra ele que ele tinha duas filhas. Só que o leão acaba interrompendo a Rose, falando que provavelmente a Rose teria ciúmes da proximidade dele com a Moen. E por isso ele não apresentou a Noa, que é a irmã da Moen, para o seu pai, ou seja, o leão. E a Rose acaba perguntando se ele tá tão ansioso para acabar conhecendo a Noa. E ele responde que besteira. Quem que não estaria tão ansioso para conhecer a própria filha? E ele acaba falando que ele não é que nem ela. Ele não é uma mãe fria e severa. Na verdade, ele quer cultivar um bom relacionamento com as duas. E a Rose acaba falando para ele não se arrepender depois. E então, estamos na cozinha do castelo. E o Prota tá segurando uma faca com um sorriso muito Yantaria. Mas ele não é Yantaria, tá na cara, né? Na verdade, ele vai preparar um prato de comida. E os senhores sabem por que ele tá preparando esse prato de comida? Para se aproximar mais perto da Noa. Ele quer encher a barriguinha dela de uma comida muito gostosa. E ele acaba fazendo um ensopado de creme. E esse ensopado que ele fez, ele costumava fazer muito no exército. E todo mundo comia, até mesmo as crianças que apareciam uma vez ou outra. E ele fica impressionado, porque ele ficou 2 anos dormindo e as habilidades de culinária dele não estão ruins. E enquanto isso, ele imagina a Noa comendo a sopa dele e ficando muito feliz e falando que ama o papai e ama a comida que ele faz. E as empregadas ali fora ficam observando ele fazendo a comida. Que o príncipe acabou de se recuperar de uma doença grave e ainda tá fazendo comida para a sua família. Ele é realmente um bom dragão e que se importa com a sua família. E a outra empregada fica impressionada. E então vemos a Rose, a Noa e a Moen no corredor. E a Rose acaba falando para as empregadas que elas não precisam ficar esperando novos pedidos e que hoje, pelo menos, elas podem ir um pouco mais cedo para casa e descansarem. E elas acabam agradecendo
agradecendo a Rose. Então vemos o Leon com a sopa que ele fez. E a Rose, a Noah e a Moen entrando pra comer. A Moen chega correndo falando que tá um cheiro muito bom. E o Leon acaba falando que ele ouviu que as duas amam carne. Então ele fez um ensopado e um bife especialmente pra elas. E o Leon, com um sorriso confiante, pensa que a Noah vai amar a comida que ele fez, porque tá com um cheiro muito bom. Só que a Noah nem liga pra isso, ela totalmente ignora ele. E ele fica de cara. E isso é uma coisa completamente diferente do que o Leon tava esperando. E o Leon acaba ficando com raiva, porque ele sabia que a Rose conhecia muito bem a Noah. E a Rose acaba perguntando pra Noah que esse é o primeiro encontro formal com o pai dela, então ela tem que se apresentar. E a Noah responde que sim, mãe. Então a Noah se apresenta. Eu sou a Noah, filha da rainha dragão prateada. Eu tenho 1 ano e 2 meses de idade. E detalhe, tá, pessoal? Os dragões, eles são uma raça imortal e os bebês crescem muito mais nos primeiros meses do que o resto da vida deles. Por isso que a Noah e a Moen, mesmo tendo 1 aninho de idade, um pouquinho, são tão crentes em relação aos humanos quando são bebês. Então o Leão se abaixa e fala pra Noah que ele é o pai dela, o Leão Cosmote. E a Noah meio que ignora ele. E o Leão fica sem entender, por que essa criança é tão fria com ele? Será que ela tem algum rancor contra ele? E a Moen acaba sussurrando pra Noah falar um pouquinho mais sobre ela, pra não envergonhar o papai. Só que a Noah acaba falando que ele parece ser muito fraco. Esse realmente é o pai delas? E aquilo, meus amigos, acerta o Leão de uma forma, é a pior frase que um pai esperaria de seus filhos. E o Leão, todo machucado nos seus pensamentos, pensa que essa filha dele, a Noah, é muito selvagem. E a carreira de Leão como um pai estava enfrentando a sua primeira crise. Então vemos finalmente a família comendo na mesa. E o Leão percebe que, embora as 2 filhas dele se pareçam muito, a personalidade delas são completamente diferentes. E é óbvio que a Noah se parece mais com a Rose. Ela é mais fria. Enquanto a Moen, na verdade, é mais aberta, mais animada. E o Leão acaba perguntando pra Noah se a comida está bem gostosa. E a Noah fala que não. E que a carne tá muito dura e tá difícil de mastigar. E isso acerta o Leão, meus amigos. Meu, isso mata o Leão. E a Rose acaba rindo. E a Moa pergunta por que a mamãe tá tão feliz. E a Rose responde que finalmente o pai delas tá comendo com elas em família. E se elas estão felizes, ela naturalmente também vai ficar feliz. E a Rose pergunta pro Leão se ele também tá se sentindo feliz. E o Leão, com uma risada de leve, fala que sim, ele tá se sentindo muito bem e muito feliz de estar com a família dele. E a Moen acaba perguntando se o papai pode jantar com eles todos os dias. E o Leão acaba falando que sim. Só que a Noah acaba falando que não. E a Moen não entende, por que não? E a Noah acaba falando que ela quer estudar logo de uma vez no departamento de jovens dragões da Academia Sandhealth. E a Rose acaba perguntando pra Noah que o departamento de dragões jovens da Academia Sandhealth é para dragões entre 4 a 5 anos de idade. Por que a Noah, ela tá tão ansiosa para se matricular nessa academia? E a Noah responde a Rose falando que ela quer começar logo a derrotar os caçadores de dragões. E o Leão acaba tossindo com a carne. E nos pensamentos do Leão, parece que essa garota quer derrotar ele, o seu próprio pai. E o Leão acaba falando pra Noah que os caçadores de dragões são muito fortes e que ela é muito pequenininha para lidar com eles ainda. Ou seja, seria muito perigoso até para ela. E a Noah, com um olhar de autoridade, fala pro Leão: não me trate como uma criança. E o Leão fica sem entender: mas você é uma criança. E a Rose fica muito confiante e diz que acha a ideia da Noah muito boa, porque quanto mais cedo ela aprender as habilidades de lutar contra os caçadores de dragões, logo ela vai poder realmente derrotar os caçadores de dragões. E a Rose acaba falando pro Leão: não é mesmo, Leão? Você não quer ajudar a sua filha a se tornar uma caçadora de caçadores de dragões? Ou tem algum outro motivo para impedir que a Noah vá começar a academia dela? E o Leão pensa que vale mais a pena ele ajudar a Noah, porque se ele fosse contra, a Noah começaria a odiar ele. E ele realmente quer criar uma boa relação com ela. Então ele vai mudar a opinião dele. E ele acaba falando que não, por ele, tá tudo bem isso acontecer. E a Noah tá ali, observando ele com uma cara bem séria, enquanto outros eles estão comendo. E finalmente o Leão entende que a Rose quer usar a Noah para atacar ele mentalmente durante o jantar, como se ele fosse um prato de comida. E o Leão fica com muita raiva, porque ele vai dar o troco. Enquanto isso, a Rose acaba falando: se o seu pai concordou, então está decidido. A prova de acesso para a Academia Sandhealth vai começar dentro de 1 mês. Durante esse tempo, seu pai vai te ajudar a se preparar. E a Noah responde que sim. E eles finalmente terminam de comer. E a Moen acaba falando pra Noah para observar a barriga dela. E durante esses momentos, o Leão acaba chamando a Rose. E ele acaba falando que eles devem lavar os pratos
já que eles acabaram de comer. E a Rose fica sem entender. Só que a Rose fala que esse é um trabalho para as empregadas. Só que o Leão acaba falando que depois da janta, o casal limpa e lava os pratos, porque essa é uma forma certa de terminar uma janta familiar. E o Leão chega mais perto e fala para ela: você não quer criar um ambiente familiar harmonioso diante delas, mesmo que seja uma mentira? E elas estão ali observando com muito ânimo. E a Rose acaba concordando, está tudo bem. E a Moen também quer chutar eles lavarem a louça. Mano, a Moen é muito fofinha, tá louco? Eu teria uma Moen, velho. Só que a Noa acaba puxando a Moen e levando a Moen para longe. E a Moen fica perguntando pra Noa aonde é que elas estão indo. Então um tempo passa e vemos que o nosso querido casal lavou a louça. Eles realmente lavaram a louça. E a Rose acaba perguntando pro Leão quanto é que ele vai ajudar ela a terminar a louça. Só que o Leão fala pra ela se ela esqueceu o que ela disse pra ele há 2 anos atrás. Nunca deve ficar sozinha com o caçador de dragões mais bem treinado e mais forte do mundo. Então vemos que a magia tá sendo ativada. E a Rose pergunta pro Leão o que ele tá aprontando, o que ele tá pensando em fazer. E o Leão acaba falando que da última vez ela aproveitou o cansaço dele pra manipular ele com a marca do dragão, mas dessa vez é diferente. E a Rose vai pra cima dele falando que ele acha que ele vai fugir dessa forma, ele tá meio maluco. E ela ataca ele com tudo. Só que ele se defende colocando a mão no rabo dela. E ele acaba falando: quem que te disse que eu quero fugir? E ele segura o rabo dela. E ela fica muito tímida com isso. Lembrando, senhores, a magia deixa o corpo sensível e ele tá segurando o rabo dela. E a Rose acaba caindo no chão, ela não aguenta. E o Leão acaba falando pra ela: não consegue fazer mais nada, majestade? A marca do dragão deixa o corpo totalmente sensível, ou seja, pegar na sua cauda é que nem fosse pegar numa coisa muito sensível e vulnerável. E o Leão fala que ele descobriu isso lendo o livro sobre os dragões. E ele chega mais perto da Rose, falando que os dragões são muito ansiosos para conquistar o mundo. E continua falando: mas alguma vez vocês já foram conquistados? Infelizmente a gente vai ter que parar por aqui. Essa é a parte 1 e eu já tô fazendo a parte 2. Muito obrigado por ter assistido até agora. Não esquece aquele like, aquele comentário e logo eu já posto a parte 2.